Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá! Olá, sejam bem-vindos. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Desta vez a solo. É a verdade. Solo não, a duo. A duo, sim. Mais um episódio de conversas soltas. E vamos continuar com o nosso baralho das conversas a dois. Exatamente. Tirou a primeiro? Pode ser. Vamos a isso. Ora bem, o que escreverias num post-it que deverias ler todos os dias? Eu já tive, inclusive, escrito para ler todos os dias. Que é que eu sou capaz e que às vezes aquilo que pode nos apavorar ou até meter algum medo só precisa de ser experimentado. Sim. Eu acho que às vezes o tempo que nós levamos sem experimentar coisas novas e sem nos pôr à prova e sem estar em núcleos que não conhecemos, faz-nos ter muito medo do desconhecido, não é? Sim. E então eu acho que é isto que eu quero me lembrar quase sempre, que é, às vezes por trás de um grande desafio, né, vai vir o medo, mas podem estar uma data de descobertas que às vezes não estão ali logo ativas, porque estamos só desabituados de Sim. fazer. Acho que não é por nada de mal, é mesmo por falta de hábito. Sim. Então acho que é para isso, é para não me esquecer que às vezes é importante experimentar. Eu acho que punha a questão da... Isto agora era fixe a gente lembrar-se logo de uma frase toda pomposa, boa no post-it, não é? Mas escreveria algo que tivesse a ver com a resiliência, no sentido de nem sempre o caminho é exatamente como nós estamos a prever, mas com as adaptações necessárias e com o tempo que é necessário e com a gestão que é necessária, nós vamos conseguindo atingir os objetivos que queremos. Eu acho que isso... bate sim. tudo certo. E às vezes é preciso... Neste momento acho que é mais isso que eu estava a precisar de ler mais vezes para Baixar a ansiedade. continuar. Sim, exatamente. E continuares. Next. Qual é que é o teu plano para sobreviver a um apocalipse? Que tipo de apocalipse? Fica Ai. assim a pensar, não é? Não sei, queres que eu Qual é diga? que é o meu plano? Não sei. Diz lá. Então, olha, Tu tens. eu desde que aconteceu a cena do sismo e eu vivi de uma forma mais intensa do que o que eu tenho consciência até hoje, lembrei-me sempre do meu amigo António, que está sempre a dizer que nós devemos ter uma mochila preparada caso alguma coisa aconteça. E então, naquele momento, quando eu vejo aquela mensagem no meu telemóvel de que o perigo de um sismo, e depois comecei logo a mandar mensagem às minhas irmãs, elas também estavam acordadas, eu nunca tínhamos sentido nada com tanto impacto, eu naquele momento pensei, como é que eu vou fazer para fugir tendo um cão de 30 quilos? Ao meu cuidado. E tem muito a ver com isso. Eu acho que agora penso muitas vezes nisso, na questão de ter uma mochila preparada, porque podes ter que fugir ou ter que correr a algum lado, e tens que ter pelo menos ali as coisas mínimas para sobreviver. Eu acho que esse é o meu plano. Eu fui estava a pensar no apocalipse num lado mais... Zumbi? Sim. Sim, Numa coisa tipo acabar o mundo, estás a ver? Portanto... não sei. Eu ia dizer uma coisa muito básica, que era não entrar em pânico, mas acho isso difícil, não Sim, é? eu também Apocalipse. Mas eu não tenho um plano, e não sou nada das teorias da conspiração, mas não começo a achar mal de todo esta ideia dos bunkers. E das Tipo, mochilas. como, no fundo, como caves que estejam preparadas, quase como salas de pânico, não é? Caves que estejam preparadas para, em diferentes situações, nós nos podemos resguardar de alguma maneira. Não sei se não seria por aí, mas não pensei muito nisto. E no outro dia descobri, ainda estava a trabalhar, e descobri ali na autoestrada um anúncio de uma empresa que constrói bunkers. Ok, nunca tinha visto. Agora não sei o nome, porque se caso formos à procura conseguimos perceber, e já não é a primeira vez que eu penso nisto. Não é uma ideia assim tão descabida, não é um bunker no meio do nada só com enlatados, não é isso, mas de facto ter um sítio onde nós nos pudéssemos proteger de alguma forma. E eu acho que pensei mais nisso, as devidas distâncias, quando começou a guerra ali com a Ucrânia,
que as pessoas resguardavam-se no metro, não é? E que, se calhar, para muitas daquelas pessoas isso foi suficiente para pelo menos terem ali algum tempo para poderem fazer alguma coisa. E não sei até que ponto é que nós não podíamos pensar nisso mais vezes, sem grandes teorias da conspiração. Isto num apocalipse deste género, porque se for mesmo aqueles apocalipses que nós estamos a pensar de zombies e dessas coisas, até podemos nem chegar ao bunker, porque entretanto já levámos uma dentada. Mas, sei lá, e eu, bem da verdade, nem sei se... O meu maior medo em relação ao apocalipse tem a ver com questões sociais. Eu acho que nós podemos vir a encontrar um apocalipse mais cedo do que pensamos. Também acho. Socialmente e até em termos de resposta de raiva e agressividade, e isso assusta muito no mais. Trânsito, não é? Com aquele vídeo que circulou há uns tempos entre dois senhores. Sim, e está a tornar-se cada vez mais violento, e nem é questão do ser mais violento em termos daquilo que se utiliza para gerir essa raiva, é a incapacidade que há em termos de timing para calma, até que ponto é que vale a pena eu sair do carro para partir o vidro ao gajo da frente. Sim. E esse vídeo que circulou, que deve ser aquele dos dois carros, está uma criança atrás, isso ainda me chocou mais, porque como é que nós estamos tão embrenhados e nos deixamos levar tanto por aquela emoção e não conseguimos gerir e pensar, eu tenho uma criança atrás que no mínimo não vou fazer mais nada porque isto não vale assim tanto o meu tempo. Portanto, eu acho que mesmo este conceito de apocalipse, eu acho que pode estar mais próximo, não em termos de destruição do mundo físico, mas de nós, de alguma forma, nos desregularmos muito enquanto sociedade e enquanto seres humanos, no fundo. Total. Ok, próxima. Tens duas hipóteses. Manter a tua vida como é ou mudar tudo nela sem meio termo. O que farias? Nesta fase mantinha tudo como é. Acho que estou aqui numa fase de conquista muito boa, pessoal. E não sentia necessidade de mudar nada sem ser ter mais income financeiro. De resto, mantinha o sistema, totalmente. Não é sempre o sistema. Sim, eu faria o mesmo. Até porque mudar tudo nela sem meio termo acho muito arriscado em qualquer fase da vida, parece-me, porque se for assim tudo, ou é uma coisa que efetivamente já fizeste aqui um processo muito grande e precisas de uma mudança super radical, não é? E já percebeste e tomaste essa decisão, ou então mudar tudo numa vida sem qualquer tipo de meio termo, ou seja, sem que haja uma progressão nesse sentido, acho muito arriscado. E manter, eu acho que o manter permite sempre que haja alterações e que nós possamos encontrar outras formas de gerir, até porque há coisas que vamos ter que manter, seja financeiramente ter alguma estabilidade, em termos de saúde, enfim, há aqui coisas que nós vamos efetivamente ter que manter, ou pelo menos lutar por isso, e portanto eu escolheria a mesma coisa, manter. Muito bem. Esta é muito engraçada. Vamos a isso. Se pudesses desvendar um mistério do universo, qual seria? O que é há para lá da morte? É uma coisa que me atormenta, sem dúvida. Colocando isto como um mistério do universo, não é? Podemos não o ver assim, mas sim, eu tenho muita curiosidade de saber. Até podia ser o chegar à conclusão de que não há nada, mas eu gostava de saber o que há, o que acontece depois de morrermos efetivamente. E se há mais alguma coisa para além daquilo que são as crenças, as teorias e o que nós podemos acreditar ou não. Eu acho que isso me ia sossegar. De pelo menos preparar-me para, ok, eu sei que vai haver ali um final e é um final. Agora, saber que há um final que é terreno e é físico, mas que há sempre esta réstia, que eu acho que também acontece por causa da forma como eu lido com o assunto, de poderá haver outra coisa, ou poderás encarnar, ou poderá haver, não sei, se me pudessem dar uma resposta certa, tinha a ver com isso. Acho que ia viver mais descansada. Eu gostava de saber como é que isto tudo começou. É aquela típica história do ovo e da galinha, não é? Quem é que gerou o primeiro? Que giro, tu tens em relação ao início e em relação ao fim. De que forma é que isto começou? De onde é que veio verdadeiramente? Tudo bem que, sendo uma pessoa da ciência, há a teoria do Big Bang, mas aonde, de que forma, como? A totalidade da verdade. E como é que acontece o Big Bang? Porque poderá ter havido coisas antes disso à partida, eu agora estive num congresso em que, achei curioso, mas havia um astronauta americano que contava a forma como eles estão a usar as viagens para perceber a forma como há uma desnaturação de uma proteína para entender aqui a forma como há uma replicação do cancro. Sim. E
eu acho brutal como é que tu recrias a ciência desta forma e não consegues chegar a um sítio onde tu descobres de onde é que veio a primeira célula, não é? Sim. E eu gostava muito de entender como é que isto tudo começou. E achas que há estudos nesse sentido? Acho. Ok. Acho que os Que americanos eles têm feito, pronto. Porque não sei, às tantas acho que, como já existe, acaba por haver menos interesse de perceber como é que começou. Eu acho que com porque... todas as descobertas novas que têm tido, de certeza que eles já têm respostas novas em relação àquilo que nos foi transmitido. E eu acredito que para não haver mais teorias de... Achas que é por essa razão ou por Acho. não ser um Não, tema... eu acho que está tudo muito focado para a parte só lucrativa. Ok. E então isso se calhar não vai acrescentar nada, mas acho que quem estuda deve saber conteúdo que nós não temos acesso. Sim. Sim, e se calhar também não temos porque eles próprios também Não querem. não querem e provavelmente acham que ainda podem completar mais ou algo assim do género, mas sim, eu percebo. Mas é curioso, temos dois pós opostos. Exatamente. Ok, vamos à próxima. Que situação gostarias de reviver? Presente, sim. Eu gostaria de reviver muitos momentos com os meus avós. Uhum. Agora que eles já não estão cá, há muitos momentos que eu gostaria de reviver novamente. E principalmente os almoços em que estávamos todos juntos. Eu acho que disso tenho muitas saudades. Fica mesmo vazio. Sim. Que é mesmo muito difícil de voltar a tapar, porque Sim. são duas presenças muito fortes na minha vida e foram os dois numa altura muito difícil. Se bem que isto depois também tem aquele lado de às vezes reviver estas coisas, ou seja, reviver exatamente como nós o tínhamos vivido e a sentir exatamente o mesmo, porque às vezes se revivermos Sim. com outro... A consciência de agora é diferente. Exatamente. Vou ser muito básica e muito próxima, que é, O gostava Sporting muito... campeão. Não, porque eu acredito que nós vamos continuar a ser campeões mais vezes. Gostava de reviver o meu casamento. Que bom. Todo aquele fim de semana quase prolongado foi mesmo, mas naquele registro, a saber aquilo que sabia, com as dificuldades que houve naquele momento, foi mesmo bom, foi mesmo um dia muito, muito bom. Como é que foi o teu último ano? Consegues dizer 3 coisas boas e 3 coisas que correram menos bem? Acho que sim. Temos quase a chegar ao fim do ano, isso é uma boa pergunta. Pois é verdade. Então, 3 coisas boas. Ter engravidado, que era uma coisa que nós queríamos e das coisas estarem a correr bem. De ter, e aqui não vou agarrar só no ano civil em si, mas em relação ao ano letivo, mas isso também tem impacto, ter conseguido ir para um sítio trabalhar e recuperar esta vontade de estar e de querer investir e de querer ir trabalhar, que era uma coisa que eu tinha muito medo, apesar de perceber que estava já num processo de não é de cura, mas de estabilidade nesse sentido, não é? Ainda não estava, no ano anterior não era aquilo ainda, e já me estava a preparar para, se não tivesse outro sítio, tentar fazer o meu caminho ali para me sentir melhor profissionalmente e ter conseguido ter feito outra mudança novamente e essa mudança ter superado aquilo que podiam ser e que eram as expectativas foi mesmo bom. Outra coisa boa. São 3, não é? Estes números. Portanto, eu falei profissionalmente, falei pessoalmente e o Sporting ter sido campeão. Acho que às tantas acho que é uma coisa que foi bom. E de eu ter podido vir ver isso, sabendo que eu não volto ao Marquês, mesmo que o Sporting seja campeão, aquilo não é para mim. Mas com certeza, se a nossa filha quiser, ela poderá ir, mas eu não poderá ir comigo, porque eu não a quero traumatizar a ela. Mas sim, foi muito bom poder viver aquilo e eu acho que senti também que entrei um bocadinho num espaço que é muito o espaço do Bruno, que ele vive muito mais do que eu, porque vai lá fora e ele sempre tentou que eu fosse e que vivesse aquilo com ele e eu sei que há algumas limitações em termos de espaço social e deste tipo de convívios que eu tenho e portanto foi bom poder viver isso e perceber que ok, isto não é para mim. Eu quero muito e faço muita festa, farei todo o outro lado, mas vives tu isto com os teus, porque vives isto de outra forma. E foi bom ver aquela cidade vestida de verde e branco, foi mesmo bom. Coisas menos boas. Coisas menos boas.
Deixa-me pensar. Isso é bom também, não saber muito, sim. né? Ter passado mais um ano e, portanto, é menos um ano que temos taxa fixa do crédito à habitação, portanto, isso é menos bom. Porque vamos ter que renegociar o crédito daqui a uns tempos. Isso tem impacto. Menos bom. Eu acho que não tenho assim coisas menos boas. Não que não tenham acontecido, mas, ou seja, não consigo vê-las diretamente só para mim. Eu acho que foi menos bom em termos sociais, acho que é menos bom o caminho que nós estamos a fazer. Custa muito, em termos políticos, o lugar onde nós estamos, e saber que todos nós contribuímos para isso, independentemente de termos opiniões diferentes, contribuímos para isso, e isso acho que foi um ponto menos bom na... E os enjoos da maternidade, mulher? Olha, dizem que se esquece, não é? Eu acho que agora já tenho outras preocupações. Sim, sim. Mas é interessante estás a dizer isto. Apesar de engravidar... A romantização da gravidez. Tens razão. Apesar de engravidar ter sido uma das coisas boas, porque era um objetivo que tínhamos, foi menos bom, apesar de eu não achar que ia ser uma maravilha, perceber o quão impactante e o quão desconfortável são uma série de sintomas, e também perceber que quando falamos sobre isso... mais uma vez a saúde da mulher está envolta num... Sim, as pessoas não estão... Eu não senti que as pessoas não quisessem acolher, senti que as pessoas não estavam preparadas para ouvir que isto não é bem aquilo que se quer, e que pronto, eu não gostei. Eu continuo a dizer tudo bem, eu percebo que há experiências diferentes, mas para mim neste momento é um meio que eu tenho para atingir um fim e um objetivo que nós temos em comum. Mas é uma alteração muito grande, é um descontrolo no sentido em que tu perdes o controlo do teu corpo, independentemente das ações que tens, porque há muitas coisas a influenciar, e sim, isso foi menos bom. Veio confirmar uma coisa que eu já achava, mas veio de facto também intensificar aqui esta ideia de que está longe de ser uma romantização e um estado de graça, não é? Que é aquilo que se diz muitas vezes. É isso. Então, acho que as 3 piores coisas foi a fase inicial do meu ano, muito aqui em relação aos sintomas da menopausa e a falta de acolhimento que eu senti nessa fase, que me fez perder. Para já o acumular dessa vivência com esta frustração de consulta em consulta, não sentir a validação daquilo que eu estava a sentir, fez-me perder saúde mental, mesmo. E se eu não fosse tão atenta e não tivesse acompanhamento, se calhar tinha entrado aqui num declínio de saúde mental muito profundo. Sim. Porque aquilo que aconteceu foi uma desvalorização completa daquilo tudo que eu vinha a sentir, e na verdade já vinhamos a acumular há alguns meses, e eu acho que isso foi um dos períodos mais difíceis. Concordo em absoluto. Custa-me muito, enquanto mulher, sentir que andar sozinha na rua em Lisboa hoje em dia não é novamente seguro. Sim. E isso era uma coisa que eu já não sentia há algum tempo. Limita-me nas minhas atividades. Eu já não vou correr sozinha de manhã, por exemplo, para o parque um dia. Faz-me pensar 2 vezes de que forma é que vou para determinado sítio, ou de forma é que eu posso gerir a minha vida. Isso era uma coisa que eu já não me lembrava de pensar sobre. Acho muito triste este caminho que estamos a levar para um extremismo muito profundo, com total ausência para a diferença e acolhimento. Isso é uma coisa que me preocupa muito, principalmente enquanto mulher. Depois, menos bom, não sei. Acho que o estado em como a instituição onde eu trabalho está a caminhar. Acho que isso é uma coisa muito triste, que se fala muito pouco e que na verdade nós não vemos nada da realidade que as coisas são. Nós sabemos sempre que é mau e fomentamos sempre que é mau, mas agora, para além de mau, não tem qualidade, e às vezes é um bocadinho triste perceber que isto não é sem querer, ou não é uma consequência da fase que estamos a viver, é efetivamente um processo com alguma... Eu acho também é triste perceber que não tem a ver necessariamente com a qualidade dos profissionais que lá atuam. Tem a ver com as políticas de organização. Exato. E de gestão. E isso é que eu acho que ainda custa mais, porque uma coisa é efetivamente as pessoas não terem formação, ou a nossa formação não ser boa. Não podemos estar em 2024 a ver grávidas a parir na via do infante e achar que é tudo tranquilo.
E mesmo em relação a esta questão que houve agora do INEM, eu continuo a não conseguir compreender como é que eles só fizeram greve às horas extra. Eles não fizeram greve a mais nada. Isso quer dizer Cumpriram que o horário deles. Mas isso quer dizer que a estrutura não está Isso equilibrada. é que é mais O assustador grande ainda, problema não é? da saúde em Portugal é organização, não é falta de dinheiro. Yeah. A saúde em Portugal não tem falta de dinheiro nem de profissionais. Tem falta de organização e de estrutura. Nem de qualidade. Tem falta de planeamento. Agora já tem falta de qualidade, porque as pessoas estão a sair. Mas nós sempre fomos parcos em infraestrutura, mas muito bons em corpo clínico. E isso agora já não é efetivamente assim. E isso é triste. Porque na verdade tem muita falta de organização, muita falta de respeito pelos profissionais, muita falta de estrutura e de política. É política. Sim. Agora as boas, acho que mantermos o pod com a qualidade que queríamos e é verdade. Fazer esse esforço, porque é um esforço extra a todas as atividades que temos. Para mim, voltar a estudar, que era uma coisa que já há muito tempo que estava dentro de umas planos, mas que eu não arranjava forma de efetivar. E, na verdade, agora muitos destes projetos extra que eu me tenho dedicado, que me vêm tapar aqui um bocadinho, ou coçar aqui um bocadinho este lado do quanto eu acho importante passarmos e termos informação fidedigna. E me sinto-me muito honrada de ter participado nessas coisas. Boa! Gostei, foi uma boa pergunta. Então, mais uma. Que decisão mudou a tua vida? Acho que uma das coisas que me transformou mais do ponto de vista emocional foi um momento em que há uns anos atrás eu fiz as pazes com o facto de as pessoas poderem não gostar de mim. As pessoas poderem ter opiniões muito parcas ou diferenciadas a meu respeito, mas que isso não me validava. E acho que por ter crescido com muito pouca autoestima e muito carente, fez-me muitas vezes andar à procura de validação em sítios muito pobres. E isso fez com que eu fosse maniatada ou um bocadinho mais vulnerável às questões dos outros do que às minhas. Então acho que isso para mim foi uma conquista muito grande, porque me inibe de dizer que sim quando não quero, traz-me mais tranquilidade quando preciso dizer que não, e ser fiel a mim e àquilo e quais são as minhas necessidades. E isso tem-me mantido aqui num sítio onde eu quero permanecer. Eu acho que isso foi uma grande conquista. Eu sei que ele só pede uma decisão, mas eu vou pôr aqui duas, porque acho que há uma que vai. Já está a mudar, mas ainda vai mudar para sempre. Mas a decisão que eu acho que mudou para sempre e de toda a minha vida foi fazer terapia. Porque acho que a partir daí tudo o resto veio. Claro que a forma como foi e é conduzida, a forma como eu lidei com o processo, a forma como as pessoas à minha volta corresponderam, portanto, tudo isso tem impacto, mas sem dúvida ter tomado a decisão de ir, achando sempre que não havia grandes coisas que fossem necessárias, mas de espírito aberto de bora lá, mudou por completo a minha vida. E a decisão de ser mãe já mudou um bocadinho e vai mudar para sempre a partir de agora. 2025 portanto, traz novidades. 2025 para a frente. Traz novidades. Portanto, o que é que te irrita em mim? Só anda a fazer tanto trabalho de terapia para depois estar aqui a... eu não quero ser fundamentalista, mas eu acho que não tenho assim nada que me irrite imenso. Pois, eu também não. Porque é difícil. Há coisas que me irritam, não é? Em geral, e atitudes de pessoas é um facto, não é? Não sou aqui, lá está, não sou fundamentalista, mas é difícil quando tu estabeleces uma relação com alguém, não é? Teres uma coisa que te irrite tanto, porque irritar é uma coisa era incomoda, uma coisa que tu não gosta, uma coisa que eu podia mudar, não é? Isso eu acho que é um termo um bocadinho mais agressivo. O irritar leva-me para um lado em que de descontrole, em que tu tens uma atitude que a mim me tira do sério e que me tira do sério porque é completamente irresponsável da tua parte manteres a atitude, e eu acho que isso não acontece. Eu também não. Portanto, eu não tenho nada que me irrite em ti. Também não. Eu também não tenho. Não, eu não tenho nada. Tu não tens nada em ti que me irrite. Sim. Eu partilho da mesma opinião. Não há nada que me irrite. Pronto. Isto não é fundamentalismo nem palmadinhas nas costas. Também é só a interpretação daquilo que é o português em si. Vamos lá. O que é que mais te enerva nos outros? Me enerva-me pessoas que discutem no trânsito. É profundo, eu não entendo, não consigo perceber como é que isso pode ser uma coisa tão grave ao ponto de tu teres que partir o vidro do carro de alguém, tens que sair para agredir essa pessoa e te esqueces que tens um filho no carro. Pá, não consigo entender isso. Não consigo mesmo. Não há coisa que eu não consiga entender mais do que isso. E pessoas que tratam mal pessoas que te estão a servir. Pessoas que
Epá, eu não consigo gerir isso. Aquilo que mais me enerva nos outros vai ao encontro do que estás a dizer, mas de uma forma mais geral, que é que eu acho que isso tem tudo a ver com duas questões: falta de civismo e egoísmo. E é isso que me enerva neste momento enquanto sociedade. Acho que nós estamos extremamente egoístas, estamos extremamente autocentrados, extremamente fundamentalistas no sentido em que ou tu concordas com todas as vírgulas da minha teoria ou então estás contra mim e não podes estar no mesmo metro quadrado que eu. E depois, numa altura em que se fala tanto em cidadania, estão tão preocupados com uma série de questões de uma disciplina que sempre existiu e que não é questão de como sempre existiu tem que existir, mas que provavelmente, ou pelo menos a sensação que eu tenho é que ninguém sabe efetivamente quais são os programas associados àquela disciplina, não estamos preocupados com aquilo que tem de impacto enquanto nós que já não estamos na escola, adultos, e que efetivamente não praticamos essa cidadania de uma forma empática e de uma forma enquanto de relação. Não é o acharmos tudo bem, o não nos indignarmos ou das pessoas não cometerem erros. É o de facto conseguirmos ter um comportamento que é civilizado, que é educado dentro daquilo que são os limites, porque nós não deixamos de ter limites enquanto sociedade, e de conseguirmos gerir isso, porque nós não vamos concordar todos, nunca, não é suposto, todos nós vamos ter coisas para apontar a uns e a outros, porque todos nós pensamos de formas diferentes. O que eu sinto é que antigamente havia os mínimos dos mínimos e que não tem a ver com nem patriarcado, nem tem a ver com a questão do ser, do servir, não é? Porque nós também fomos educados um bocado assim, não é? Mas não tem a ver com isso, do respeitar cegamente sem questionar, não é isso. Mas há limites, há linhas orientadoras que têm que existir, senão nós não conseguimos coexistir enquanto seres humanos. E, portanto, eu acho que hoje em dia isso está-se a perder. As pessoas não sabem quais são os limites, não querem saber. E estamos tão focados em pequenas coisas muito específicas, associadas a crenças muito específicas também, que nos perdemos e somos só por nós e para nós. E isso neste momento enerva-me muito, que depois se traduz nestes dois exemplos, por exemplo, que tu deste, como outras situações que vão acontecendo e que vão sendo até hoje em dia muito mais publicitadas e divulgadas nas redes sociais e na comunicação social. E eu acho que isso vem tudo deste lugar, de nós estarmos muito egocêntricos e muito pouco cívicos na forma de lidar com os outros. Totalmente. E é isso. Sentes-te feliz? Sinto-me muito feliz. Também. Sinto-me muito feliz. É muito bom. E por tudo, no fundo, não sinto que isto seja o culminar de um caminho, porque isso seria um fecho, mas sinto que... É uma fase boa. E é um progresso que tem existido e há uma série de coisas que têm acontecido, seja o pod, seja as decisões de vida que tenho tomado com o Bruno e com outras pessoas, seja as posições não só públicas, mas até mesmo em questões mais privadas, de poder falar abertamente, poder viver determinados momentos e coisas que não vivia e que achava, e que estava muito limitada, tendo em conta aquilo que achava, de crença e tudo mais. E agora sinto-me feliz por isso tudo, porque eu achava que a felicidade de alguma maneira tinha a ver com o estar tudo bem. E não está tudo bem, porque nunca pode estar tudo bem, mas eu acho que agora a felicidade tem muito mais a ver com tomares as decisões em função dos contextos que tens e de estares tranquilo em relação a isso. Tu não vais fazer tudo aquilo que queres, não vai ser possível por milhentas razões, mas vais poder ajustar essas decisões, vais poder tomá-las à partida e vais adaptar. Eu acho que a partir do momento em que percebi que tomar decisões, mesmo que elas não sejam exatamente o que eu quero, mas que estão adaptadas àquilo que é possível fazer-se, faz com que eu me sinta feliz. Acho que tem muito a ver com isso, acho que tem a ver com o espaço conquistado, não é? De teres a certeza absoluta que nada vai ser perfeito, ideologicamente, mas que estou numa fase muito feliz. E à medida às vezes que as coisas vão aparecendo, projetos e cena, fica a pensar mesmo, tipo, isto é mesmo uma boa fase. Sim. Porque isso depois leva também ao lado da disponibilidade, da nossa disponibilidade para agarrar. Não esta ideia não é tanta a ideia do aquilo que eu dou recebo, mas é o de estar disponível também para olhar para as coisas de outra forma, ou para tomar determinadas decisões que depois te levam a esse caminho. Concordo absoluto. Tiramos mais uma. Quem ou o que é que mais te inspira no teu dia-a-dia? Eu acho que são as pessoas que me rodeiam. Eu acho que não é uma obrigatoriamente, mas acho que são muitas das características das pessoas que me rodeiam. E é muito fixe, porque eu acho que há sempre coisas que me vão sendo mostradas de forma diferente
E às vezes é preciso também ter um bocadinho de tempo para observar essas coisas. E eu acho que a maior parte das vezes que eu me sinto inspirada tem mesmo a ver com as pessoas que eu tenho à minha volta. Eu concordo totalmente. Sinto-me inspirada na medida em que vou tendo essas vivências e vou percebendo para já que dá esperança. Sim. Que não estamos todos a pensar igual para pior e que isso vai... E pronto, e que de facto há não só pessoas como situações que vão acontecendo e que têm aqui um impacto importante e grande. Às vezes não é questão de serem boas ações, é questão de nos colocarem a pensar e de serem diferentes daquilo que eu pensei que era possível. E isso inspira. Totalmente. No dia a dia. Portanto, concordo. Perfeito. Uma ótima é isso. forma de fecharmos. Também acho que sim. Eu gosto muito deste baralho. Tem perguntas muito leves, mas muito boas. Olha, inspiradoras. Também gosto. Então, até já. Exato. Sigam-nos nas redes sociais. Ativem as notificações no Spotify. Subscrevam o canal. E digam-nos se isto pode ou não pode ser terapia. Obrigada. Beijinhos. Por acaso, isto até é o melhor...